Vamos ver se vai dar certo esse trem. Então vamos lá. Bom dia para quem entrou por último agora. Isso aí. Dá tempo de ir chamando ainda. Vocês sempre sabem que eu faço uma introduçãozinha aqui sobre os óleos essenciais. E hoje a nossa aula vai falar sobre emoções. É verdade. Emoções e como que os óleos essenciais podem influenciar positivamente ou ajudar com as formas negativas das emoções e o que eles podem agir, por que eles agem, né? Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre algumas emoções e sobre alguns óleos que podem, vou usar o termo potencializar o resultado uh, do controle emocional que nós temos sobre a nossa vida, né? Então, deixa eu ver se por aqui eu vou conseguindo. Aí. Então, aqui falando um pouquinho sobre emoções e o que ela influencia na nossa qualidade de vida, né? Talvez alguns mais antigos na sala comigo aqui, ou quem for assistir depois, vai ver sobre algumas aulas anteriores, até o ano passado fiz algumas delas, falando sobre, principalmente nas minhas aulas sobre de gestantes e as aulas sobre imunidade. Eu falava, eu tinha uma parte nessas aulas que sempre falou sobre as emoções e o que essas emoções agiam, o que elas poderiam influenciar em relação às a nossa qualidade de vida, ao nosso momento da vida, seja na gestação ou aquele momento que você está passando, o quanto as emoções estão atreladas às nossas deficitárias físicas, né, fisiológicas, o porquê que influencia tanto. Então, tem estudos científicos que mostram hoje em dia que o emocional, ele influencia cerca de 80% dentro da nossa fisiologia, né? Então, às vezes você vai pensar assim, escutar esses dados e ouvir e falar, puxa, mas não é só genético? Não é alimentar? Não, não é. A palavra do Senhor fala muito sobre guardar rancor, mágoas e trazer males, né, para a nossa vida é, física. E isso, além de ser bíblico, é real, né? O Senhor estuda muito, o Senhor sabiamente sabe a nossa mente, conhece a nossa mente, né? E a ciência atrelou o conhecimento científico ao conhecimento das nossas emoções e atrelou o porquê muitas coisas físicas acontecem. Então, não importa a idade, né, o estilo de vida que você toma ou a localização geográfica que você está, se tem genética ou não tem, uma coisa que todos nós seres humanos temos em comum e que todos vivenciam diariamente são as nossas emoções. Indiferente ao que eu estou passando, o que você está assistindo aqui está passando, nós passamos por vários quadros emocionais e ao longo do dia. Não é uma exclusividade. Hoje eu estou maravilhosa, estou me sentindo plena. Hoje eu estou detonada, estou me sentindo um lixo. Não tem como isso acontecer um período só. Por mais que você esteja se sentindo um lixo, está depressivo, ao longo do dia vocês têm picos, inclusive maus e um pouquinho bons também, porque o corpo precisa desse equilíbrio, né? Então a gente não fica exclusivo de uma única refém, de uma única emoção. A gente tem mescla sobre isso. As emoções são partes inevitáveis da condição humana e exercem uma grande influência sobre a nossa felicidade e o nosso bem-estar. Embora sejam um pouco misteriosas, um tanto quanto misteriosas, elas podem ser caracterizadas como reações internas, complexas e distintas, que variam de pessoa para pessoa. Não tem como eu pegar e colocar a Nani num quadro hoje e não vou falar nenhum nome aqui, mas vou citar um geral, Maria, no mesmo quadro e falar assim: ei, acorda, vocês estão vivendo a mesma situação, é só ir por esse caminho.
Esse é o lado racional, mostrando o que pode ser mais fácil e o caminho mais fácil para você seguir, que vai chegar a um resultado legal. Mas não necessariamente existe algo que diga, se Nani e Maria vivem a mesma situação, obrigatoriamente elas vão sentir a mesma emoção para trilhar aquele caminho. Pode ser que para mim seja, ai, mais uma vez, tá, vamos lá, eu já sei fazer. E para outra pessoa fala, uau, cara, eu já fiz isso uma vez, eu sei fazer, e vai, entendeu? Então, as mesmas realidades podem fazer com que as pessoas sintam emoções diferentes. E aí, opa, eu tenho que ficar na hora de mudar aqui. O que isso influencia nessa qualidade de vida, né? O que é para a gente colocar isso dentro do nosso contexto hoje? Somos únicos e possuímos um conjunto único de experiências pessoais e, por isso, a forma de vivenciar essas emoções varia de indivíduo para indivíduo. Nossas emoções se moldam, né, ao nosso comportamento, na maneira de pensar, como que a gente exerce essas influências de acordo com as nossas motivações. Por isso, nossas respostas a essas emoções podem ser positivas ou negativas. Tudo depende do que você está passando ali naquele momento. Então, vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais ampla? Antinha, tô gravando. Os bons dias de sábado são mais tarde. Durante a semana, quem me acompanha sabe que é 5 horas, 5:30 da manhã, nós estamos na ativa. E aí, dando uma olhadinha aqui nas emoções, junto com a ciência. Por décadas, os cientistas têm estudado as emoções humanas, devido a ser tão misterioso, a ser um mundo tão... Chega a ser místico, vamos dizer, porque, né? A partir do momento que eu falo que vive em mim uma situação e em você outra, passando a mesma realidade, as emoções chegam a ser uma incógnita, né? Porém, foi diagnosticado que elas desempenham um papel vital no nosso dia a dia, né? A maioria dos estudos realizados, eles demonstram que as emoções são respostas complexas do que a gente vive, dentro de múltiplos fatores. Por isso, eu disse que, aqui no quadro atrás, durante o dia é impossível, praticamente impossível, que você tenha somente uma emoção. Quem é mãe sabe muito o que eu estou falando aqui, né? Às vezes você está plena e fala assim, ai, agora eu terminei de limpar a casa, eu passei o pano e deixei a cozinha brilhando, e daí vem a criança correndo com o pé cheio de barro e grita, mãe, eu quero biscoito. E aí, quando você olha no sofá, ela está comendo biscoito e está tudo... É impossível, aquele sentimento de relaxamento, que você fala assim, agora estou relaxada, eu vou descansar, você olha aquilo ali já te estressa, né? A mesma coisa, de repente, quem está num escritório e o chefe, né, fala alguma coisa ou cobra alguma coisa, e aí você pega e fala, não, já mudei, né? Então, é impossível, praticamente impossível que a gente tenha sentimentos únicos, né, em um período de um dia. Por quê? Porque o cérebro processa esses estímulos que a gente recebe emocionalmente e normalmente nos leva a um tipo de ação, né? Essa ação, por sua vez, ela se baseia tipicamente em nossas experiências interiores, geralmente com algo que a gente viveu ou que o nosso instinto lembra que aconteceu. Já no próximo aqui vai falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu até ver aqui. Aí. Segundo a ciência, a definição científica de emoções são as respostas complexas, multifatoriais, que desencadeiam, que são desencadeadas por mecanismos e estímulos múltiplos. O que são os multifatoriais? Depende de fatores ou causas para que elas aconteçam na sua vida. O que são esses mecanismos? Dispositivos ou meios ou métodos que fazem com que essas emoções sejam desencadeadas em você. E os estímulos, algo que estimula ou age como incentivo ou produz uma resposta. Então, cognitivamente, o teu cérebro liga aquele sentimento a algo que você ouviu ou vivenciou.
Então, se na tua infância você teve um relacionamento frustrado com seu pai, um relacionamento frustrado com a sua mãe, de repente você viu um pai agressivo, uma mãe permissiva, uma mãe agressiva e um pai ausente, isso desencadeia automaticamente algumas emoções. Nani, por isso eu vou estar condenado? Não. Por isso você vai aprender algumas dicas, e isso não só sou eu, até a gente está com um projeto muito legal que chama Chá, que vai começar agora dia 1º. Quem quiser depois me chama para a gente conversar um pouco sobre isso. O projeto, ele não é só para consultores da Duterra, ele é um projeto coach, né, que a gente está desenvolvendo aí com a equipe dos diamantes, do Paulo, do meu diamante Tiago e do Juliano, e que tem construído uma personalidade forte, né? Seja para o nosso dia a dia, seja para o negócio. E aí, deixa eu ver aqui, opa, foi para trás. E aí isso traz um amadurecimento emocional muito bacana, que a gente chama de inteligência emocional. Quando você consegue trabalhar a tua inteligência emocional, você liga aquelas coisas que hoje te frustram de alguma forma e que você consegue amadurecer e trazer para uma realidade racional, né? Ou mais próximo disso. Então, como que o cérebro processa o relacionamento do que é cognitivo com o que você está sentindo? Como que isso acontece? Toda vez que nós inalamos um determinado aroma, inclusive o odor dos óleos essenciais, ele é processado em diferentes partes do nosso cérebro, em uma sequência bem especial. Depois de inalar o aroma, o nervo olfatório, ele conduz os seus receptores próprios do odor até o sistema olfatório do cérebro, onde ele é processado. Esse sistema olfatório, por sua vez, está ligado com o sistema límbico, que é parte do cérebro responsável por armazenar as lembranças e as emoções. Então, geralmente, quando eu falo sobre o corpo humano, alguma parte, alguma coisa que eu vou desenhar na aula, eu sempre falo para vocês, principalmente sobre alguns óleos essenciais que a Doterra desenvolveu, os mix de óleos essenciais, e que geralmente eles abordam um sistema ou favorecem algum sistema. E aí, os sistemas corporais, eles estão todos interligados, todos eles estão interligados. Então, quando a gente pega o sistema olfativo, ele vai ligar diretamente ao límbico. E o sistema límbico, aqui embaixo já diz, ó, o aroma vai fazer essa ligação entre o sistema límbico, porque ele vai causar ali um fluxo imediato de sentimentos e que vai ser reconhecido como qual emoção você está processando naquele momento. Tá? Como que o cérebro processa, então, isso aí? Aí o aroma pega, faz essa ligação com o sistema límbico, causa um fluxo imediato desses sentimentos, também conhecidos como resposta emocional, que é associada a qualquer lembrança que você esteja associado àquele aroma, né? Então, entender essa química especial que está por trás de cada óleo essencial pode tornar um pouquinho mais fácil visar essas emoções que você está sentindo, ao mesmo tempo controlar o humor, porque isso vai permitir que a produção da resposta específica seja produzida pelo cérebro. Você consegue conduzir. Então, quando eu coloco um óleo essencial, por exemplo, num difusor, quando eu inalo topicamente também, né? Eu inalo, posso usar topicamente. Deixa eu colocar aqui. Estou me batendo para colocar direto aqui, mas vai dar certo. Opa. Aí. Olha isso aqui. Quais são as respostas químicas que o nosso organismo responde? Se eu falei um pouquinho sobre o que a ciência diz sobre a química e o que o nosso corpo reage em relação aos emotivos, né? Como que acontecem essas respostas químicas? Então, toda vez que eu pego um óleo que ele tem compostos mentais, de mentas, né? Mentais, né? Não mentais de mente,
mais de menta. Ele tem o poder de, com uma alta concentração de cetonas, os óleos essenciais são mentolados, eles possuem significativas propriedades energizantes, revigorantes e estimulantes. Já os florais, por exemplo, quando eu pego um óleo de gerânio, estou citando alguns, jasmim, os compostos deles geralmente são têm propriedades mais tonificantes, mais calmantes, né? Já os cítricos, deixa eu ver se eu tenho algum cítrico perto de mim aqui, eu acho que eu não tenho nenhum cítrico hoje. Mas quando eu pego um white orange, quando eu pego um tangerine, um lemon, um lime, eles têm propriedades fortes de limoneno e beta-pineno. E aí, esses óleos, têm fortes características revigorantes. Quando eu trabalho com óleos que têm a resposta química que eles vêm de árvores, capins ou ervas, eles são ricos em estéreis, óxidos, aí tem os nomes complicados aqui, sesquiterpenos. Esses óleos essenciais geralmente são mais calmantes, renovadores e geralmente estabilizadores, né? São os óleos aterradores. Quando você pega aqui árvores, cita tudo. As raízes, os caules, a gente usa toda a parte da árvore aqui. Geralmente, por exemplo, você vai pegar um óleo de vetiver, altamente aterrador, traz concentração, renovador, estabilizador, né? Quando a gente trabalha com condimentos, eles são ricos em fenóis. E aí essa química, ela traz propriedades reconfortantes, né? Alguns, com as suas particularidades, vão trabalhar geralmente questões antibactericidas, antivirais, né? Mas ali geralmente no nosso emocional, ele vai trabalhar como óleos reconfortantes, tá? E deixa eu vir para frente. Como que eu posso usar, Nani, um óleo essencial, então, para colocar minhas emoções em dia, em ordem novamente? Como é que eu vou fazer isso? Me conta, né? Geralmente, sempre que nós lidarmos com o emocional, as duas formas que mais funcionam são a aromática e a tópica. Nani, mas pode tomar também? Pode, mas... Opa, deixa eu ver se tem alguém com o microfone aberto. Vamos lá ver. Sem problemas, já verificamos quem é. Deixa eu ver aqui. Bem, estou mutando. E quem estiver com ele aberto, fecha para a gente, por favor. E aí, eu vou pedir que, sempre que quiser falar, fica à vontade para compartilhar comigo aqui, fazer alguma pergunta. Escreve no chat também, fica à vontade, tá? E aí, sempre que a gente utilizar os óleos essenciais na sua forma aromática ou tópica, a gente vai trazer um melhor resultado, né? Esse é um ponto importante de você saber o que os óleos essenciais podem te entregar. A gente não é obrigado a ser um aromaterapeuta, um terapeuta holístico, um especialista em óleos essenciais para começar a usar um óleo essencial. Para isso, aquela pessoa que te convidou para estar aqui, se você é um cliente, ele é o teu consultor. Se o teu consultor ainda é novinho, começou agora, não tem problema nenhum, tá? Nada, nada, nada. Ele pode perfeitamente perguntar para quem está nos grupos, para os líderes acima, olha, eu estou com um cliente assim, 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 está com dúvida assim, 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 como é que eu posso ajudar melhor essa pessoa? Não tenha vergonha de perguntar, né? Participe dessas aulas que traz mais conhecimento. A Thay está com uma aula fantástica, ela fez na terça-feira, não sei se vai continuar na terça, Thay, se vai fazer na quinta, mas as aulas da Thay são extraordinárias, nossa equipe em si compartilha aulas maravilhosas, né? Então, participem com a gente, que vocês acabam trazendo isso para o dia a dia de vocês e fazendo ficar mais suave, mais gostoso, né? E aí, quando a gente traz para a aplicação aromática, né, que é aqui o difusor mostrando para vocês, ó, hoje tem aqui o óleo de alecrim e gerânio. Então, embora existam incontáveis maneiras da gente aplicar os óleos essenciais, mesmo na forma aromática, né? Eu estou mostrando uma aqui para vocês, que é o difusor, mas a gente pode usar o difusor pessoal, a gente pode inalar na mão em concha, né?
De um jeito ou do outro, quando você fala no emocional, o requisito é que se inale, tá? E aí sim, os óleos essenciais podem ser usados de forma aromática, tópica ou internamente, mas é importante notar que a aplicação aromática é melhor, ela funciona melhor numa forma de administração desses óleos. Usar um óleo essencial aromaticamente significa que o usuário vai inalar o aroma. Quer você inale o óleo direto do frasco, quer você esfregue os óleos na mão, ou disperse, né, nas palmas da mão, abra o vidrinho e inale, né? Você pode fazer esse movimento aqui, também é um movimento inalatório, tem gente que prefere do que ficar com o óleo na mão e tal, enfim, é uma opção. E aí, dessa forma, você consegue a forma aromática. Na forma tópica, existem algumas recomendações aqui. Forma tópica é quando você pega o óleo essencial e passa em alguns pontos que vai potencializar as suas emoções. Geralmente, pontos de pulsação respondem com muita mais agilidade. Então, você pode passar pontos de pulsação que a gente identifica, os pulsos, aqui atrás da orelha, onde a gente passa o perfume aqui, né? Então, atrás da orelha. Você pode passar atrás do joelho, sola dos pés, né? Uma região que aceita muito bem e recebe o emocional de uma forma forte. É o timo, que é aqui a região entre seios para as mulheres, né? Região mais próxima ao coração aqui para os homens se situarem. E também, quando você usa, por exemplo, eu esqueci o nome do ponto, mas tem, se alguém lembrar, fala aqui para mim, mas você pode colocar no topo da cabeça uma gotinha de frankincense, uma gotinha de balance, ele ajuda a receber muito bem também para o emocional, tá? Recomendação super, super, super importante. Se o óleo tiver uma química particularmente forte, ou se tiver pele sensível, certifique-se sempre de diluir esse óleo essencial antes de aplicar topicamente. Esses óleos abaixo aqui, que eu vou falar para vocês, eles sempre devem ser diluídos, porque são considerados óleos quentes. Indiferente a você ter pele sensível ou não, eles podem deixar a pele quente naquele momento e vai ser uma sensação bem desconfortável. Então, dilua, que você não vai perder nada do óleo essencial e vai ter o mesmo uso, que é o canela cássia, a casca de canela, né, que é o cinnamon, o cravo e o orégano, tá? Algumas pessoas têm um pouco de sensibilidade também com On Guard, né? Então, se você for usar ele, que ele também é um óleo que tem essas especiarias, dilua. Recomendação sobre diluição. Óleo de coco, carreador da doTERRA, ele é puro e fracionado. O que quer dizer? Ele não vai virar pasta nunca, você consegue fazer as diluições dele sem perder nenhuma característica das propriedades medicinais do óleo essencial, pelo contrário, ele potencializa, porque ele vai fazer com que a tua pele permeie melhor, não disperse tanto óleo, e ele, como você consegue espalhar ele de uma forma melhor, mais densa ali, com o óleo de coco, ele rende mais sem perder as características dele. Então, eu gosto muito de usar a forma tópica com óleo de coco. Lógico que algumas situações, você vai pegar uma picada de inseto, você pega, faz isso aqui com óleo e passa direto na picada. Mas, quando você usa um óleo essencial dessa forma aqui, se você vai fazer uma massagem relaxante, por exemplo, para trabalhar o teu emocional nas costas, pega o Aroma Touch, pega óleos que trabalhem bem a questão emocional, faz ali um blend, dilui no óleo de coco e passa nas costas, né? Coloca no teu difusor, que vai ser maravilhoso também. Então, passando para o próximo tópico. Aí,
ficou pequenininho, mas é quase impossível pegar essa roda com que ela fique maior e caiba dentro da tela, gente. Então, qualquer coisa, corta ela aqui, imprime e deixa grandão para vocês aí. Mas entender um pouquinho sobre essas propriedades dos óleos essenciais aqui que constam na roda, pode te ajudar a saber quais óleos você pode utilizar. Eu não vou entrar falar sobre a roda das emoções, né, a propriedade das rodas das emoções, mas em tese, os óleos, se você consegue entender quais óleos são esclarecedores, você vai usar óleos que te abram a mente para pensar diferente. Se você precisa de óleos calmantes e consegue identificar quais você consegue trabalhar com eles, você consegue saber quais são os óleos diretamente que você pode usar. Aqueles óleos que são restauradores, aqueles que trazem energia, que te abrem a mente com uma energia nova também. Estimulantes, quais são os suavizantes? Que óleos são óleos protetores, que vão guardar o teu organismo, livrar você de ameaças externas. E quais aqueles que te trazem energia, né? No outro lado aqui, óleos estabilizantes e confortantes, né? E aí mostra a estrutura de um óleo essencial aqui do lado, né? Mostra quais são os compostos químicos que ele geralmente tem, o grupo funcional deles, então, alcoóis, cetonas, sesquiterpenos e estéreis, e aí quais óleos dentro disso aqui você usa para estabilizar ou para confortar, para estabilizar ou para conforto. Deixa eu só eu ver aqui, porque eu acho que tem gente do... Vai lá pro Zoom. É isso aí. E aí, como usar essa roda das emoções? Então, olhando ali nas rodas que eu coloquei no post anterior, elas vão relacionar cada óleo essencial com o seu constituinte químico, as principais propriedades dele. Quando estiver preparado para usar o óleo, para controlar o humor, existem alguns passos simples que vai ajudar você nesse próximo passo. Olha que legal. Como é que você vai usar aquela roda? Primeiro, se determina qual o tipo de emoção que você quer evocar. Você está esgotado, você está cansado. Qual o sentimento que você quer? Daí você vem aqui e fala assim: meu, eu preciso restaurar. Eu tô esgotado demais. Aí você vem aqui, qual que é o passo 2? Encontre o óleo essencial com a propriedade que se adequa para a resposta que você quer ter. Então você vai lá. Se eu quero restaurar, eu tenho Siberium, eu tenho Helichrysum, eu tenho o Arbovitae, eu tenho o Vittergreen, trabalho numa área, que são os estéreis. Se eu quero trabalhar um pouquinho, uma questão um pouquinho mais aconchegante, eu vou trabalhar cardamomo, eucalipto, o rosemary, que traz foco, concentração, então ele puxa, ciprés, o juniper berry, o próprio helichrysum e o frankincense. Então, eu sei procurar na roda aquilo que vai fazer com que, o óleo que vai fazer com que entregue a resposta que eu quero, tá? O passo 3, determine o melhor método de aplicação. Geralmente, tópico ou aromático. Considere misturar vários óleos para experimentar múltiplos benefícios. E 5, aplique o óleo essencial utilizando o método escolhido e desfrute as respostas emocionais. Elas virão de imediato, tá? Como aquela química acontece para vocês lá no começo que eu falei em relação à ligação que o cérebro recebe daquele aroma com o teu cognitivo da lembrança, automaticamente, gente, automaticamente. O nosso emocional, ele pode mudar de 5 a 15 segundos ali, imediatamente, e já chega na corrente sanguínea em 2 minutos e o negócio acontece muito rápido. O emocional trabalha muito rápido. E ela sabe que se ela não vai dar para aquele menino... Agora, eu quero dar umas dicas aqui para vocês. Mas ela não dava, se Hoje ela a sabia... não vai demorar tanto, viu? Depois nós conversamos um pouquinho, se vocês quiserem compartilhar algumas coisas. A gente vai trabalhar as emoções positivas e os óleos essenciais. O que isso pode acontecer? Como que eu posso usar isso ao meu favor, né? Eu preciso de emoções positivas. Quais óleos usar?
Por que usar? Olha como tudo Quando eu isso pe- quando eu está peguei ligado ao nosso só sentimento. pra Então, entender. o sentimento de compaixão, empatia, nos gera. A compaixão e a empatia apoiam o nosso coração e os nossos pulmões, promovem flexibilidade, circulação e bem-estar em geral. Nossa, eu juntei tudo aqui, o bem-estar. Só confiando. Lembram que eu falei que o nosso emocional está atrelado ao nosso físico? Se você tem problemas com compaixão e empatia, vocês conseguem distinguir bem, né? Compaixão e empatia, o que eles significam. Amiga, Se vocês têm não é problemas com isso hoje, vocês podem estar trazendo problemas para o coração e para os pulmões. Então, pessoas que estão com problemas de circulação, algumas questões, né? Flexibilidade, bem-estar em geral, estão com falta de compaixão, falta de empatia. Você não está olhando para o próximo como o teu coração deveria olhar. Você está tendo sentimentos mais egoístas do que de compaixão e empatia. Como é que eu posso regular isso, Nani? Como é que eu posso trazer isso de uma forma natural, que não seja forçado? Porque talvez só por eu querer ser empático com as pessoas, só por eu querer sentir compaixão com as pessoas, não tá fluindo. Não é errado, entenda isso, tá? Não existe o erro. A gente pode tentar ser um pouquinho melhor, e essas situações fazem isso com a gente, esses sentimentos trazem isso para a gente. Por que eu digo que não é errado? Geralmente, pessoas que têm pouca compaixão ou pouca empatia são pessoas que são egoístas. Egoístas no sentido de que, beleza, eu preciso centrar, focar, porque eu tenho que fazer. Ninguém vai fazer por mim, né? Ainda tem gente com o áudio aberto? Tem. Pronto. Já fechei. O meu áudio tá bom para vocês ou tá muito baixo? Me contem. Vocês estão me ouvindo bem? Você está me ouvindo? Perfeitamente. Perfeitamente, Nani. Ai, maravilha. Opa, oi. Maravilha, maravilha. Deixa eu ver Nani, você está aqui. me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá. Do lado da tua apresentação tem um escudinho. Do lado do participante tem um escudinho, tipo um negócio de segurança. Deixa eu ver. Clica lá que daí você me autoriza a fechar os áudios, que está atrapalhando bastante o pessoal com o áudio Show. Então, deixa eu ver. aberto aí, o pessoal Aonde que tá, Thay? até falando coisa feia. Tá mesmo, tá difícil. Nossa, Tem gente. ali embaixo os Ah, participantes do chat e tem antes dos participantes tem tipo um escudinho. entendi. Clico ali Clica ali. e daí Aí tem várias opções ticadas e a primeira desse negocinho não tá ticado. lock meeting. Isso? Não, a de Não? baixo. Tem Opa. duas caixinhas, né? Ah, share screen. Isso? Veja lá. Screen. Esse? Aí eu consigo fechar o áudio por aqui. Ai, obrigada, amiga. Vamos ver aqui. Veja lá. Deixa eu ver se deu boa. Nossa, para mim não Consigo. aparece. Deixa eu ver aqui. Não, não consigo ainda. Não consegue ainda? Vamos lá. Vamos lá. Tem como se fosse uma divisão. Você clicou no escudinho, tem como se fosse. Ah, ocultou todas as fotos do perfil. Não, não precisa ocultar as fotos. Calma aí. Eu acabei clicando tudo. Remover participantes, suspender participantes. Não, daí o resto tá tudo ticado, amiga, menos as fotos. Não, é me autorizar. É um negócio. Não, então deixa. Só continua então, que senão vai atrapalhar muito. Depois. Ah, consegui. Pronto. Ai, que bom. Consigo aqui, fechou. Conseguiu? Deu boa? Vai dar boa. Pode deixar que eu feche os áudios aqui daí. Obrigada, amor. Obrigada. Eu aqui, para mim, tá completamente mudo. Até por isso que eu perguntei. Falei, vocês estão me ouvindo bem? Porque eu tô falando, tá tudo quietinho. Não sei o que houve, que ficou mudo os outros. Mas se você puder controlar isso para mim, tá atrapalhando aí, agradeço. Então, vamos lá. Então, o que eu posso usar de óleos essenciais para que esses óleos essenciais me auxiliem com esses sentimentos? Gente, eu posso usar os óleos essenciais de incenso, que é o frankincense, o limão, patchouli, alecrim, que são misturas reconfortantes. Então, eles vão trazer para mim sentimentos
acolhedores, que de repente a minha praticidade, o meu foco, a minha concentração naquilo que eu preciso realizar para o que eu quero conquistar, também seja coisas que eu possa compartilhar com outras pessoas e fazer bem para outras pessoas. Não tem nada de errado com isso. E esses olhos trazem esses sentimentos. Em segundo passo, nós temos a questão da coragem, né? A emoção da coragem é uma emoção positiva. E aí, o que a coragem te fortalece? Ela fortalece o sistema estrutural, os nossos ossos, músculos, ligamentos, todo o nosso sistema respiratório, o nosso sistema imunológico e o desempenho mental estão ligados ao sentimento da coragem. Olha como isso é tremendo. Alguém que já assistiu minha aula sobre imunidade, lembra o quanto eu falo, tem uma partezinha que eu falo em relação ao que o medo baixa a tua imunidade? O medo é algo que ele está totalmente atrelado à nossa imunidade. O medo desestabiliza as suas questões respiratórias, porque ele vai trazer sentimentos diferentes em que o teu respirar fica mais apreensivo, mais pesado. Automaticamente, o teu corpo deixa de produzir alguns princípios que ele precisa e desfavorece a questão óssea, muscular e alguns ligamentos. Então, a coragem, e aí, olha que legal, você está com medo, o que acontece com as tuas pernas? Ela fica plena? Você está lá, uhul? Não, você está com medo, automaticamente Cabamba. fica bamba. Exatamente. A perna fica bamba, as mãos tremem, o teu coração fica assim lá dentro, assim, ó. Você sente que o teu peito dá aqueles tremeliques, né? E vem aquela confusão mental total. Pode ser o medo de olhar uma aranha. Pode ser o medo de saltar de um avião. Não interessa qual o grau do medo, mas olha o que ele causa no nosso corpo. Desenvolver o sentimento de coragem está ao nosso alcance com óleos essenciais. A gente pode inalar óleos essenciais, o arbovitae, canela, cravo, tomilho, abeto branco, né? São misturas edificantes, são misturas encorajadoras, né? Então, olha que fantástico que é você entender o teu corpo, aquele sentimento que o teu corpo está contando para você, e você pegar um óleo essencial, abrir ele e falar, calma, eu consigo. Olha o que isso pode fazer, por exemplo, uma pessoa que sofre com ansiedade, né? Quem sofre com ansiedade, tá atrelado um pezinho ali próximo e um pouquinho entre a ansiedade e a depressão existe uma coisa chamada crise de pânico, né? E as pessoas conseguem, crise de pânico é medo master, né? Então, olha que legal como você consegue ajudar uma pessoa com esse sentimento. O que a gente pode promover num sentimento de gratidão? O que a gente pode ajudar? A gratidão no nosso corpo, ela apoia o nosso coração. Ela promove equilíbrio hormonal, traz um sono reparador, gostoso, tranquilo e reduz as inflamações do nosso corpo. Aí você fala assim, nossa, mas eu sou grata, claro que eu sou grata por Deus, eu sou grata porque Ele me deu a vida, eu sou grata porque eu consigo respirar, eu sou grata. Ok, vamos ter que aprofundar essa gratidão, né? A gratidão não é só isso, a gratidão é você entender momentos da sua vida e saber dar graças, né, a tudo aquilo que está acontecendo. É o sentimento mais puro que o nosso coração e o nosso cérebro podem conversar e sentir. E aí, eles estando alinhados num sentimento de gratidão, ser grato realmente por tudo que acontece. Se eu perguntar aqui para algum de vocês hoje, você consegue ser grato porque alguém bateu no seu carro? Alguém consegue ser grato porque alguém bateu no seu carro?
Acho que não. Acho que não, né? É bem difícil. O primeiro momento que a gente vê a batida, a gente fala, cara, o que aconteceu aqui? Como é que você fez isso? Né? E vou falar para vocês que não é um sentimento fácil da gente ter quando a situação agride a gente, o nosso bem, principalmente o nosso bem, ou a nossa vida, ou algum ente querido nosso. Mas olha como isso é uma linha tênue. Você pode sentir gratidão naquele momento, simplesmente porque na hora que bateu o seu carro, ninguém morreu. Graças a Deus, ninguém morreu. Obrigada, Senhor. Eu estou bem. O resto é material, né? Parece clichê? Parece. Mas se o teu coração tá cheio de gratidão, você vai receber isso melhor. Aquela batida que aconteceu, e de repente, vou falar até o que aconteceu comigo aqui. Bateram no meu carro, saíram e não me avisaram. E aí, aquela batida, no primeiro momento eu olhei e falei, cara, como é que alguém consegue fazer um negócio desse? Minimamente, deixa o telefone no vidro e fala, ó, bati no seu carro, entra em contato para a gente se acertar. Não, a pessoa bateu, foi embora, não falou nada e ficou por isso mesmo. Mas eu fiquei sabendo que essa pessoa fez isso porque ela estava levando uma pessoa no hospital. A pessoa que estava com ela estava passando mal. Ela agiu errado? Agiu, porque se ela tivesse um pouquinho de racional ou controle, ela só teria o problema de levar a pessoa até o hospital. Hoje ela tem dois, porque eu tenho como encontrar essa pessoa, é óbvio que vou levar para ela os custos do que aconteceu, e essa pessoa vai ter dois problemas. Ela teve o problema da pessoa levar para o hospital e vai ter que reparar o meu carro, porque é algo que ela causou, né? Mas naquele momento eu olhei e falei assim, bom, tudo bem, se ela foi levar realmente alguém para o hospital, que essa pessoa esteja bem, e vamos lá, bola para frente e que Deus toque no coração para que ela venha me procurar, alguma coisa do tipo. Não é fácil você pensar isso. O movimento que vem dentro de você de sentimentos é de explosão, é de você querer falar, cara, eu vou atrás, eu vou fazer, eu tenho que descobrir. E aí você fica remoendo coisa que não agrega o teu equilíbrio hormonal, não agrada o teu coração, e esses sentimentos produzem inflamações. O teu intestino, que é o nosso segundo cérebro, absorve todos esses sentimentos ruins. Não é só o teu cérebro. O teu intestino inflama e o teu corpo adoece. Olha que tremendo que é o sentimento de gratidão. E aí, que óleos eu posso usar para isso? Eu vou usar óleos como o cipreste, o jasmim, rosa. Quem fez pedido de 200 pontos até o começo do mês, ali até o dia 15, ganhou o óleo de rosas. Tangerine faz isso. Você pode fazer algumas misturas. Existem outros óleos aqui. Qual que eu tinha separado que eu comentei sobre gratidão? Tá, e se tiver um na cabeça aí, também me ajuda. Que trabalham com a gratidão, que eu acabei marcando esses ali pelo tempo, mas eu sei que eu tinha marcado alguns óleos que trabalham. Eu acho que o próprio frankincense. O frankincense, é. Frankincense, né? Uhum, É muito isso aí. bom. O frankincense é maravilhoso para esse sentimento de gratidão. Ele é um óleo que traz muito a conexão com o nosso espiritual, né? Então, cristãos com Deus, enfim, a tua religião, com aquilo que você acredita que te conecta com algo, ele é um óleo da conexão, do acolhimento, né? Então, é um óleo fantástico para isso também. O óleo da alegria, desculpa, o sentimento da alegria é uma sensação de abundância, né? Aquele sentimento de plenitude. Ou a expansão de melhorar o seu imunológico. Então, se você tem sentimentos alegres, sentimento de felicidade, sentimentos de alegria que te proporcionam a fazer algo de forma feliz, prazerosa, isso faz bem para a tua qualidade de vida e faz bem para você, para a tua saúde física. Como é que eu melhoro isso? Eu não consigo, Nani, me sentir alegre, sozinho. De verdade, sei lá, eu tenho que estar assistindo um negócio de comédia, tenho que estar com pessoas alegres, mas eu sozinha não consigo. Você não tem gratidão
por nada que está acontecendo, se você não tem sentimentos de alegria sozinha, e você não consegue ser feliz nem com você mesma. Então, precisamos aqui se encontrar. Alguns pontos específicos são bem importantes para isso também. O que está fazendo com que você se sinta desse jeito? Com que você não consegue se alegrar ou sentir gratidão? E aí, para alegria, eu amo demais o óleo de laranja, que é o White Orange, ele é o óleo da alegria, da felicidade. O óleo de tangerina, ele trabalha muito bem sensações de humor, ele vira a chave, ele é o óleo da alteração de humor, ele te traz para a alegria em segundos. Fora isso, algumas especiarias fazem isso, canela, incenso, gengibre, né? O peixe green trabalha muito legal com questões de alegria. A doTERRA tem um mix extraordinário que é o cheer, e são misturas edificantes, que te edificam, te valorizam e te trazem o sentimento de alegria. Ainda nas emoções positivas, nós falamos um pouco sobre o amor e a confiança. O que eles fazem no nosso físico? Eles trabalham sistemas estruturais, também ossos, músculos e ligamentos. O sistema endócrino está totalmente ligado nele. O sistema imunológico está ligado ao amor e à confiança. Seu fígado e a vesícula bilar também. E os rins também. Olha o quanto o sentimento de amor e confiança pode mexer com o teu físico. Olha quantas coisas, de repente, você está lembrando que você tem fisicamente e que pode ser amenizado enquanto está em tratamento por conta de amor e confiança. E aqui o amor é o amor próprio e o amor ao teu próximo. Aqui a confiança é confiar em você, confiar em Deus, confiar no que aquilo que precisa acontecer vai acontecer e você pode melhorar o que está acontecendo. Esse sentimento de confiança no que você vai fazer, como você vai fazer, o tanto que você se ama, eu costumo falar, né, quando eu sou madrinha de alguns casamentos, e eu sempre falo para minhas afilhadas, eu falo assim, se você está casando para você ser feliz, você está no barco errado. Desce do barco e para agora, antes que o barco continue. Você casa para fazer o outro feliz. Sabe por quê? Porque você se ama suficiente para ser feliz. Se você é feliz, agora o teu papel é compartilhar isso, é fazer o outro feliz. Automaticamente, uma pessoa feliz sabe fazer outra feliz. E quando a gente casa, a palavra do Senhor fala que nós nos unimos ao ponto de se tornar uma só carne. Uma só carne não tem um lado podre da laranja e um lado bom da laranja. Ele precisa ser dois lados bons. Existem desequilíbrios, claro que sim, mas a confiança e o amor num relacionamento traz um relacionamento saudável, né? Se a gente traz isso para dentro da gente, você não vai ter distúrbios endócrinos. Hoje, muitas e muitas mulheres sofrem com a tireoide, né? Não sei quantas aqui têm problemas com tireoide, mas muitas mulheres sofrem com tireoide, seja a hipo ou seja a hiper, pode identificar aí que tem um pouquinho, uma falha, alguma coisa em relação ao amor próprio. Confiança em si mesmo. E a confiança naquele que te traz a confiança, se você é casado, né? O teu parceiro, tá? Então, questões endócrinas fazem isso. Imunidade, você não consegue estabilizar a tua imunidade. Mulheres com cândida, né? Geralmente, cândida recorrente vem muito de falta de amor próprio, um estresse alto. A Cândida tem uma série de coisas, mas a recorrente fala muito sobre o nosso imunológico, tá? Fígado, se você hoje está com um quadro de esteatose hepática e você não é aquela pessoa que se acaba na cachaça, que come frituras e frituras diariamente, talvez o seu problema esteja aqui, no teu emocional. Problemas com rins também, enfim, né? E aí, que óleos eu posso usar, Nani, para trabalhar o amor, a confiança, né? Bergamota é um óleo maravilhoso para isso.
Gerânio é o óleo da feminino maravilhoso para isso. Zimbro, lavanda. Aqui eu posso colocar o óleo de rosa também. Deixa eu pensar aqui, óleos que trazem confiança. Eu não fiz uma lista muito grande para não ficar extenso para vocês. Mas temos algumas opções. Se alguém for lembrando e quiser colocar no chat, vai colocando aí também em relação ao número 5, emoções positivas. Sentimento 6, sentimentos de satisfação e sentimento de paz. São sentimentos que apoiam as nossas funções cerebrais, o nosso cognitivo, fluxo sanguíneo e isso também o sistema endócrino. Se você não está em paz consigo mesmo, nada vai ficar bom para você. Nenhum lugar, nenhuma companhia e nem o que você trabalha, o seu lar, nada fica. Então, utilize óleos essenciais, principalmente no teu ambiente. Manjericão, coentro, melissa, hortelã-pimenta, alecrim, que é o que está aqui hoje comigo. São misturas metabólicas, misturas reconfortantes. Aqui cabe demais o frankincense também. O frankincense é um óleo, gente, que ele trabalha em todos os nossos sentidos emocionais. Se você tem teu kit, abra ele e use, não só para tomar, para células reparadoras, regeneradoras, né, neuroprotetoras, mas use ele para o teu lar ficar mais aconchegante, para você ter uma condição melhor emotiva, tá? E aí agora nós vamos, lógico, tem que falar um pouco de emoção negativa, né? Essas emoções negativas, se a gente atrelar um óleo essencial a ela, a gente vai trabalhar questões de cura, a cura dos sentimentos mesmo, né? Olha só o que a raiva pode afetar o nosso físico. A raiva está diretamente ligada ao nosso fígado e rim. Quando você trabalha o sentimento remoído da raiva, da mágoa, aquele sentimento de amargura dentro de você, você está contaminando o teu rim e o teu fígado, né? E isso vai atrelar a infecções. Quais óleos você pode trabalhar isso? Manjericão, incenso, que é o frankincense, lavanda, hortelã-pimenta, alecrim e o vetiver. São misturas reconfortantes. O que a ansiedade, o medo, o terror podem trazer para você? Eles afetam diretamente o teu cérebro, vai afetar o teu cognitivo. Você vai deixar de ser um pouquinho racional e vai ser praticamente 100% emocional, o que não deixa ninguém equilibrado, o que não traz resultado de vida para ninguém satisfatório. E aí o teu sistema nervoso fica abalado, você vai afetar questões coronárias, de rins e o seu intestino. Isso aqui mexe diretamente com todo o seu corpo. Então, quando a gente fala com pessoas ansiosas, e aí eu vou fazer um parêntese bem grande aqui, quem é consultor de bem-estar sabe o que eu vou falar. E se você sofre por ansiedade, essa é a dica, procura o teu consultor, porque ele precisa te orientar em relação a isso. Quem depois, principalmente depois do período da Covid, não conhece ou não tem alguém em casa que sofra com ansiedade. Ou não tem alguém que sofra com pânico, terror, né? No caso, crianças com terror noturno, medo das coisas. O teu corpo inteiro fica doente. Pelo nome ansiedade, o teu corpo inteiro pode ficar doente. Quando você vê alguém... Vocês já viram alguém com uma crise de ansiedade? Ao ponto de ter que ir para o hospital, porque ela apaga, falta o ar, tem sintomas muito semelhantes a sintomas de infarto, né? E a pessoa pega e fala assim, isso aí é tudo mimimi, depressão e ansiedade é tudo mimimi. Eu já fui uma pessoa que pensou assim, porque eu não entendia as emoções e o quanto elas influenciam no nosso físico, o quanto isso é importante saber. Então, se eu estou sentindo ansiedade, automaticamente eu vou sentir o meu coração acelerar, eu vou sentir falta de ar, eu vou colocar o meu intestino e os meus rins
trabalhando mais forte e deficitários em relação às suas funções vitais e vão trazer malefícios para o meu organismo. Como é que eu posso controlar isso? Usando óleos essenciais de capim-limão, manjerona, o abeto branco, misturas de aterramento e a mistura calmante que vocês possam fazer, o Balance, o Serenity, o Adaptive, são óleos, o Console, são óleos que você derruba o medo e controla a ansiedade, tá? Então, tragam esses óleos. Geralmente, gente, pontos de pulsação e também vai utilizar na forma aromática, tá? Sentimentos negativos de sobrecarregado. Eu estou muito sobrecarregada. Quais os sentimentos afetam? O que esse sentimento afeta no meu corpo? Geralmente, estrutural. Vai afetar os meus ombros, coluna, pescoço e lombar. Quem que nunca trabalhou sentado o dia inteiro num escritório e de noite estava completamente esgotado? Só por ouvir o chefe falar, só pelas reuniões que foram ministradas, só pela cobrança que foi feita ou pelas metas que não foram atingidas naquele período no banco que você trabalha, no caixa do supermercado. Quem que nunca chegou ao fim do dia sobrecarregado e o corpo parece assim? Já falou, chegou em casa e falou assim, meu Deus, parece que eu deitei na linha do trem e o trem passou umas 3 vezes, assim, porque eu tô moída, né? Ele afeta o nosso estrutural. Se sentir sobrecarregado, afeta o nosso estrutural. Como é que você vai ressurgir? Gengibre, camomila romana, o próprio peppermint, são misturas renovadoras, né? O vetiver, Vitergreen, são misturas renovadoras. O Deep Blue vai ajudar contra as dores, tá? Mas não no emocional, porque ele não é um óleo de ser inalado. Estamos terminando aqui. Sentimento 4 e 5, culpa e vergonha. No 4, o que isso traz? Estômago, intestino e o meio das costas. Então, quando você sente culpa ou vergonha, eu sou tímido demais, eu sou introspectivo, ou você está com sentimento de culpa, seja porque você fez, ou seja porque você não fez algo. Você deve estar com uma gastura, diria minha avó já, uma gastura enorme, né? E isso traz um peso muito forte no nosso gasto intestinal. O que você vai usar para isso? Óleos que vão trabalhar diretamente questões intestinais, então bergamota, o tangerine, né, o próprio laranja, coentro, limão, que são misturas levam anti-envelhecimento, né, para o nosso corpo, mas são misturas revigorantes, tá? Baixa autoestima. Olha que coisa, né? A falta da autoestima ou a baixa autoestima, ela afeta a visão, o nosso pâncreas, o baço, o meio das costas e nossa pele. Então, se você tem manchas na pele, muita acne, feridas que aparecem do nada, né? Pessoas que têm geralmente questões com o pâncreas deficitário ali, diabetes, né? Tem baixa autoestima. Você consegue controlar. E aí, muita gente fala, né? Poxa, como é que o óleo essencial de On Guard, o Smart Sass ou o Canela ajudam a diminuir, a baixar o nível de glicose no sangue? Ele aborda de 2 formas. Ele tem princípios químicos que vão ajudar a baixar o açúcar do sangue e, ao mesmo tempo, são os óleos que estão aqui, nessa apresentação para você, que trabalham o teu emocional. Por isso que os óleos, já tem estudo científico que prova isso, eu não estou inventando nada aqui para vocês. Inclusive, acho que depois eu vou compartilhar com vocês alguns estudos científicos que falam sobre emoções e óleos essenciais. Eles trabalham o emocional. Então, esses óleos, manjericão, canela, cipreste, eucalipto, zimbro, são misturas, as misturas geralmente, né, para questões de mulheres aí, também auxiliam demais. Geralmente, mulheres têm mais problema com baixa autoestima do que homens. Os homens têm testosterona alta e isso
é a síndrome do super-homem, né? Eles não podem se permitir, isso cognitivo, não podem se permitir não serem super-heróis, né? Não serem provedores da sua casa, não serem provedores da sua vida, não serem provedores da sua mulher. A mulher, automaticamente, o estrogênio traz a sensibilidade, e se ele tiver baixo, tua autoestima está super baixa, e aí você se vitimiza, e só traz sentimentos ruins, só traz resultados ruins para sua vida. 6, sentimentos 6, 7 e 8, e daí finalizamos por aqui. Se você tiver alguma coisa que você está anotando, que você quer perguntar, já prepara que daí nós vamos abrir uns 5 minutinhos para a gente falar. Necessidade de controle, fora do controle, né? A falta de controle afeta a nossa bexiga, órgãos reprodutivos e os seios nasais. Se você é muito autoritário, muito dominador, ou aquilo que está fora de controle, você não está conseguindo dominar, e por conta desse sentimento dominatório, isso está te incomodando, automaticamente você pode estar com problemas inflamatórios de bexiga, problemas nos órgãos reprodutivos. Se é mulher, vai estar com problema ali de útero, ovário policístico, algum mioma, endometrioses, né? E o respiratório também, os seios nasais geralmente inflamam por conta disso, e aí você sofre bastante com sinusite. Quais são os óleos legais? Cravo, lavanda, sândalo, pode utilizar o Brief, que é uma mistura bem legal, né? Mas são óleos que vai ajudar nos seios nasais ali no caso, né? Mas são óleos que trabalham, o sândalo é um óleo extraordinário. E aí, uma dica para as mulheres é o Whisper, que é o olhinho do mês aqui, e que ele tá com 10% de promoção, você pode comprar ele mais em conta esse mês, e ele é uma misturinha encorajadora, eu chamo ele do óleo da Mulher Maravilha, e ele é uma mistura tranquilizadora, porque ele te estabiliza, né? Então, é um olhinho que sempre está comigo. Sentimento ruim de ressentimento, né? A gente falou um pouquinho lá sobre amargura, sobre mágoas, né? Raiva. O ressentimento, ele afeta a tua garganta, boca e glândula da tireoide, tá? Que óleos que você pode usar para isso? Cardamomo, eucalipto, limão, alecrim e lang-lang são misturas reconfortantes e mistura respiratória. Vai ajudar você a melhorar esses sentimentos. E aí, 8, não menos importante, é a questão de tristeza, depressão, né? O que a tristeza, a depressão vai levar em relação ao que você pode causar no seu corpo? Questões que vão afetar coração, pulmão e sistema imunológico. Assim como o medo, a própria ansiedade, são sentimentos tão pesados que eles pegam questões vitais, coração, cérebro, pulmão, sistema imunológico, e aí está totalmente atrelado à nossa saúde física, gente. Então, o emocional controla demais. Eu acho que trazendo essas emoções, e daí só, lógico, falando aqui sobre os óleos que atendem questões de tristeza, depressão, né? Gerânio, helichrysum, melaleuca, melissa, orégano, tomilho, frankincense, eu não sei por que eu não coloquei frankincense, acho que o frankincense está tão claro na minha cabeça que eu acabei não colocando aqui, mas o frankincense, né, lógico, e eu gosto muito dos óleos cítricos de laranja, o bergamota, o óleo de tangerine, que são óleos que trabalham diretamente a mudança de humor, para alegria, para felicidade, e aí você pode fazer essas misturinhas, né, para elas serem renovadoras, para elas serem confortantes, para que você consiga afastar esse sentimento de tristeza, de depressão. Para dormir, o óleo de Serenity é muito bom, porque ele traz uma qualidade de sono, e também tem estudos científicos que mostram que uma noite de sono mal dormida, ela afeta teu sistema imunológico, automaticamente você afeta os teus sentimentos de alegria, e aí você passa por um dia ou tristonho, depressivo, ou mal-humorado, agressivo. Então, cuide também. Sabe aquela pessoa mal-humorada que está perto de você todo dia? Às vezes é isso, ela não dormiu bem, ela está com o intestino inflamado. Existe um termo que a gente fala sempre,
e que é... Ah, essa pessoa é enfesada assim mesmo. Enfesada é uma pessoa cheia de fezes. É um intestino sujo. E um intestino sujo não tem como a pessoa ser feliz. Esse intestino ele pode estar sujo de fezes, sim, enfesado, mas ele está inflamado, ele está doente. O intestino doente é o nosso segundo cérebro. E aí você não tem como ficar feliz, alegre, saudável com o intestino sujo. Então procure ter o consultor, busca uma desparasitação, e eu acredito que com essas dicas de hoje, vocês estejam mais... deram um passinho no conhecimento de se entender com as emoções e saber que olhos que vocês podem trazer para isso, né? Vamos conversar? Me contem, o que vocês acharam? Gostaram da aula? Algum tópico em específico que vocês queiram fazer algum comentário? Me contem. Oiê! Oiê! Maravilhoso, como sempre. Eu amo as suas aulas e eu acho esse lado emocional muito, muito importante. Às vezes é uma coisa que a gente não se dá conta e não cuida, porque é tão Sim, simples. Ah, eu tô irritado hoje, mas a gente não procura o que que a gente ficou, por que que a gente ficou irritado. Ah, eu exato. tô estressado, eu tô, sei lá, triste, e não procura o porquê. Então, tendo os olhos que você sabe que você já tem em casa, porque a maioria dos que a Nani falou tem no kit, e Isso. você pode usar a teu favor, use, estando ou não. Eu gosto muito de falar isso. Não espere ficar chateado, ou não espere ficar irritado, enfesado. Usa os Zengest todos os dias, faz teu intestino funcionar normalmente. Usa o tangerina todos os dias, fique de bom humor, mesmo que esteja tudo bem na sua vida, usa. Vai evitar muitas coisas, né, que podem vir pelo dia a dia, porque coisas ruins vêm, problemas, dificuldades, pedrinhas no caminho vão vir todos os dias. Mas Sim. se a gente estiver seguro consigo mesmo, se você estiver preparado para aquilo ali que vai vir, o dia passa que é uma beleza, você nem sente. Ai, Maravilhoso, Nani, obrigada. eu que agradeço, tá? Eu agradeço a tua contribuição, sempre que você participa, eu amo. Obrigada, obrigada. E o que a Thay falou é muito importante, gente. A gente aprender a se sentir, a saber que você consegue controlar as suas emoções, pode evitar muita coisa, muita coisa. A gente não precisa esperar acontecer, não. Os óleos essenciais estão aqui para isso. Eu tenho falado muito nas minhas avaliações, nas minhas aulas, sobre isso. Os óleos serem usados de forma preventiva, de forma a auxiliar o teu corpo e o teu bem-estar a ficarem bem. Ninguém aqui é super-homem ou Mulher Maravilha. Nós não temos essa obrigação. E sozinho, sem aparo algum, o apoio, a caminhada é muito mais difícil. O apoio está aqui, a gente tem para usar todo dia. Se está faltando algum olhinho, já vamos repor. Se está faltando algum acessório, vamos repor. Mas assim como eu vou falar com as mulheres aqui, a gente adora ir no shopping, comprar uma bolsa linda, um sapato que a gente viu ali, e que de repente você olha na tua sapateira, você tem 150. Ai, mas aquele ali eu não tenho daquela cor. Ou aquela calça, meu Deus! Não, eu já tenho ela preta, verde, vermelha, mas eu não tenho azul. Meu, se preocupa dessa forma em olhar e falar assim: eu tenho laranja, eu tenho tangerine, mas eu não tenho bergamota. Viu como daí ele é importante em quantas coisas que a Nani falou aqui? Ai, mas e o frankincense que está envolvido em tudo aqui? Eu preciso dele. Pensem na necessidade de vocês, assim como a gente gosta de comprar alguma coisa para comer ou para usar, também no teu bem-estar. Aí a roda fecha melhor. A roda, o Paulo Vieira fala assim, a roda roda melhor, né? Então, é isso. Eu quero agradecer demais. Deixa eu ver aqui os comentários se tem pergunta. Obrigada, Lu. Obrigada pelo elogio da aula. Vou compartilhar o material com vocês aqui. Não lembro qual é o óleo para facite plantar e para emagrecer, para tirar apetite. Lu, é assim, ó. Óleo de facite plantar é copaíba. Você vai tomar e vai passar na sola dos pés. E óleo para emagrecer, o triozinho que eu sempre indico é uma boa caminhada. Mas emagrecimento é multidisciplinar. Óleo essencial não faz milagre, ele apenas potencializa. Grapefruit, Smart Sasse e Lemon. Tem protocolo para usar,
né, não vou adentrar aqui para não estender a aula, se alguém quiser perguntar outra coisa também sobre a aula, fica à vontade, mas é multidisciplinar. Então, caminhada, exercício físico, reeducação alimentar, hábitos saudáveis e óleo essencial. Show de bola, você vai perder, com certeza. Aqui em casa, vocês sabem que nós temos exemplo, eu sempre conto da minha filha para vocês, que perdeu 9 quilos em 3 meses. Acontece, mas é multidisciplinar, não é milagroso, tá? Cadê todo mundo na telinha? Vamos tirar foto, pega o óleo essencial. Quem tá aí ainda? Eu vou tirar foto no começo, quando fica com 20, 30 pessoas. Daí o pessoal vai entrando, saindo, entrando, saindo. Por causa do horário de trabalho também, né? Tem que fazer igual eu faço. Gente, se quem quiser aparecer na foto, fica com a câmera aberta, senão não vai sair na Ah, é verdade, é verdade. Acho que a Sara foi pegar o olhinho dela lá. Ah, a Nelly tá com o kit inteiro dela, ó, que chique ela, ó. Vamos lá, quem vai para a foto? Sara, você foi pegar teu óleo, daí eu espero. Tá voltando, correndo. Vamos lá. Deixa ela voltar ali que a gente já faz. Olha lá, pegou o óleo. Ai, olha lá, rodo lá de todos os olhos dela, todo mundo exibido. Que delícia. Vamos lá, 3, 2, 1 e... Isso aí, galera. Muito obrigada, amores, pela participação comigo. Gente, nossos temas de março, que agora, né, acabou fevereiro. Nossos temas de março vão ser maravilhosos. A gente vai focar em mulheres e os óleos essenciais, em todas as 4 aulas que vão acontecer nos sábados de manhã. Vou fazer café aromático pessoalmente, para quem está aqui em Curitiba, eu vou tentar gravar para quem está fora. E a gente vai fazer possivelmente aí para o Dia das Mulheres, que estou bolando umas coisas aqui. A Thay já vai ser convocada, a Elô já está convocada. E nós vamos fazer uns negócios bem legal para o mês de maio, em homenagem a nós, mulheres, que é o nosso mês da mulher, né? Dia 8 tem o Dia Específico Internacional da Mulher. Então, assim, ó, que vocês tiverem de dica, que vocês quiserem saber, os 4 temas estão prontos, e aí eu quero agregar com coisas que vocês queiram saber. Então, eu quero que seja bem interativo. Me mandem mensagem, contem para mim o que vocês mais gostariam de saber, que eu encaixo nessas aulas, tá bom, gente? Super beijo para vocês. Parabéns, Fiquem com Nani. Deus, A um aula foi lindo sábado. muito agregante, maravilhosa. Parabéns. Obrigada, Sara, querida. Participe sempre com a gente. É um prazer estar com vocês, tá? Ok. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.